Olhe para o seu braço agora. Elas estão aí. Na verdade, elas estão em todas as partes do seu corpo, na sua boca, nos seus dentes, na sua pele, no seu intestino, comendo, respirando, se multiplicando. Calma. Antes que você pense que eu estou tendo uma alucinação, eu só estou falando de bactérias. Eu sei. Quando você pensa em bactérias, você pensa em uma coisa muito ruim que traz doenças e infecções, mas na verdade isso é um grande mito. O nosso corpo tem muito mais bactérias boas que ruins. E na verdade não são só bactérias. O nosso corpo está repleto de cerca de 100 trilhões de bactérias, vírus, fungos extremamente benéficos que são conhecidos em conjunto como microbioma. Mas as bactérias são as mais prevalentes e mais estudadas. E na verdade, as bactérias não são só boas para nós, elas são essenciais para a nossa existência, porque nós vivemos em uma associação simbiótica com as bactérias que vivem em nosso corpo, chamada de mutualismo obrigatório, em que ambos os indivíduos, ou seja, nós e as bactérias, são beneficiados e um não vive sem o outro, ou seja, não conseguiríamos sobreviver sem as bactérias boas que vivem em nosso corpo. Nesse vídeo eu irei falar especificamente sobre as bactérias que vivem em nosso intestino, porque elas estão sendo muito estudadas ultimamente e as descobertas têm sido surpreendentes. Elas podem afetar a nossa saúde de forma que jamais poderíamos imaginar. Então assista esse vídeo até o final para você entender como você pode se beneficiar dessas bactérias, como elas afetam a sua vida e principalmente como aumentar o número de bactérias boas no seu intestino. Mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, não deixa de se inscrever. Aproveita e ative as notificações, que é só clicar no sininho. E se você gostar desse vídeo, não deixa de dar seu like. Esse like é muito importante para a divulgação desse vídeo aqui no YouTube. Então eu conto muito com a ajuda de vocês. Em um intestino saudável, haverão muito mais bactérias boas que bactérias ruins. As bactérias boas que vivem em nosso intestino começam a afetar nossa vida desde o momento que a gente nasce, porque elas auxiliam na digestão do leite materno. O intestino do bebê é imaturo e não conseguiria digerir o leite materno para absorver os nutrientes sem a ajuda das bactérias boas. Ajudam a regular o sistema imunológico. Existe uma íntima relação entre as bactérias boas que existem no nosso corpo e o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa. Na verdade, as bactérias boas auxiliam o sistema de defesa a combater infecções e doenças. Elas também afetam a saúde do nosso cérebro, pois existe uma ampla comunicação entre o nosso intestino e o nosso cérebro através de milhares de nervos. E as bactérias intestinais podem auxiliar o nosso intestino a enviar sinais para o nosso cérebro, ajudando a regular a função neuronal e inclusive prevenindo doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Essa você vai gostar também. Elas podem auxiliar na perda de peso. Já foi demonstrado em estudos que as bactérias intestinais boas que vivem em nosso intestino, elas podem nos ajudar a controlar ou até perder peso. E que bactérias ruins em número aumentado estimulam o ganho de peso e podem levar até à obesidade. Elas também ajudam a manter a função intestinal. As bactérias intestinais boas que vivem em nosso intestino, elas ajudam a reparar lesões na parede intestinal, fechando lacunas entre as células e, consequentemente, restaurando a parede intestinal. Elas também formam uma barreira protetora na parte interna da parede intestinal, impedindo que bactérias ruins, causadoras de doença, que eventualmente ingerimos, grudem na parede intestinal e, consequentemente, prevenindo doenças e infecções. Elas podem beneficiar a saúde do coração e dos vasos sanguíneos. Já foi demonstrado em estudos que as bactérias intestinais boas ajudam a reduzir o colesterol ruim, que é o LDL, aumentar o colesterol bom, que é o LDL, e reduzir também os triglicerídeos. Isso, consequentemente, leva a uma redução dos fatores de risco para doenças cardiovasculares. Enquanto que, quando bactérias intestinais ruins prevalecem em nosso intestino, elas podem produzir algumas substâncias tóxicas
que podem levar ao entupimento de vasos e, consequentemente, a infartos cardíacos e derrames cerebrais. Essas bactérias boas podem ajudar a reduzir a quantidade de açúcar que vai para o sangue após uma alimentação, reduzindo o índice glicêmico e, consequentemente, prevenindo diabetes e doenças cardiovasculares. Elas podem, inclusive, auxiliar no controle do nosso humor, ou seja, se a gente está triste, se a gente está feliz, pode ser influência das bactérias intestinais. Isso porque o nosso intestino produz a maioria do neurotransmissor chamado serotonina, que regula o nosso humor e sono. E as bactérias presentes no nosso intestino podem influenciar na produção da serotonina, ou seja, se há bactérias boas, mais serotonina será produzida. Se há bactérias ruins, menos serotonina será produzida. E menos serotonina significa depressão, tristeza, ansiedade. Mais serotonina significa felicidade, alegria, bem-estar. Ou seja, as bactérias podem afetar o nosso humor. Elas também ajudam na digestão de fibras alimentares. As fibras são alimentos muito importantes para a manutenção da nossa saúde e as bactérias intestinais auxiliam na digestão dessas fibras, produzindo ácidos graxos de cadeia curta que podem prevenir diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares, inclusive até câncer. Já deu para você perceber que as bactérias boas presentes no nosso intestino são fundamentais para a nossa saúde e bem-estar. E quando existe uma desregulação das bactérias que vivem no nosso intestino, ou seja, a redução das boas, aumento das ruins, vários problemas de saúde podem acontecer, como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, depressão e males intestinais. A comida que comemos afeta na diversidade e qualidade das bactérias intestinais. Portanto, a alimentação é o fator mais importante que irá determinar se seu intestino será colonizado por bactérias boas predominantemente ou bactérias ruins predominantemente. Para aumentar o número de bactérias boas que vivem em nosso intestino e, consequentemente, usufruir de todos esses benefícios, o ideal é realizar uma alimentação diversificada, porque isso vai diversificar a quantidade de bactérias que vivem em nosso intestino e, consequentemente, vamos ter vários benefícios. Mas você tem que dar prioridade para bons alimentos, frutas, verduras, legumes, feijões, pois esses alimentos vão ajudar a multiplicação de bactérias boas. E também, para aumentar o número de bactérias boas que vivem em nosso intestino, é muito importante consumir alimentos fermentados, por exemplo, iogurte natural e sem açúcar, o kefir, que é o leite fermentado, o repolho fermentado, que é o chucrute, shoyu, vinagre de maçã. Esses alimentos fermentados são ricos em bactérias boas, que vão ajudar a colonizar o nosso intestino com essas mesmas bactérias boas e, consequentemente, vamos ter todos os benefícios dessas bactérias. Outra coisa importante que você tem que começar a fazer para reduzir o número de bactérias ruins no seu intestino e aumentar o número de bactérias boas é limitar o consumo de açúcar refinado, carboidratos refinados e adoçantes, porque todos esses alimentos têm um alto índice glicêmico. Ou seja, depois que a gente consome esses alimentos, a quantidade de açúcar que vai para o sangue é muito grande. Isso comprovadamente aumenta o número de bactérias ruins, não saudáveis em nosso intestino. Se você está grávida ou tem um recém-nascido, é muito importante você tentar amamentar por pelo menos 6 meses, porque a amamentação mais prolongada auxilia na diversidade das bactérias no intestino do bebê e no maior número de bactérias boas. Isso, consequentemente, leva a vários benefícios. Alimentos ricos em polifenóis, como chá verde, vinho tinto, chocolate amargo, azeite de oliva, grãos integrais, também vão alimentar bactérias boas, auxiliando a sua multiplicação. Alerta aqui importante: só tome antibióticos com prescrição médica. Se você tem uma infecção, existe uma bactéria que está causando essa infecção e você toma os antibióticos para matar essas bactérias. Entretanto, as bactérias do nosso intestino também morrem e, consequentemente, o nosso intestino fica praticamente sem bactérias e isso pode levar a alguns problemas. Por isso que a prescrição de antibióticos deve ser precisa e feita por um médico. Nunca tome antibióticos sem indicação. Isso pode ser muito sério para a sua saúde.
As bactérias boas que vivem em nosso intestino levam a vários benefícios para a nossa saúde. Entretanto, quando há redução dessas bactérias boas e aumento das bactérias ruins, vários problemas de saúde podem se estabelecer também. Para aumentar o número de bactérias boas que vivem no nosso intestino e ter todos esses benefícios para a nossa saúde, é muito importante ter uma alimentação diversificada, ricas em frutas, verduras, legumes, integrais, alimentos fermentados, e dessa forma o nosso intestino e todo o nosso corpo vai agradecer. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido útil para você. Então, se você gostou do vídeo, não deixa de dar um like. Aproveita e compartilha com seus amigos, familiares e com as pessoas que você ama. Se você tem alguma dúvida, não deixe de perguntar aqui nos comentários, dê sua opinião, sugiram temas para os próximos vídeos. Eu quero muito saber o que vocês estão pensando. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Um beijo e a gente se vê no próximo. Tchau!